Muito bem, de volta aqui com o nosso Ronda da Cidade, na edição desta quinta-feira. E a gente vai trazer notícias boas também a partir de agora, viu? Como a gente tem falado durante toda essa semana importante em Móveis Simonetti, semana de promoção de estofados, colchões, não é isso? Eu estou aqui ao lado do nosso amigo Eliseu. Grande Eliseu, tudo bem, Eliseu? Seja bem-vindo aqui no nosso Ronda. Muito obrigado, satisfação muito grande estar aqui, gente, na TV pela primeira vez. Nosso primeira vez, Eliseu? Primeira vez. É mesmo, rapaz. O gerente Wesley nos deu essa incumbência, né, de falar das promoções. A gente está observando tantas notícias ruins e agora a gente vai falar de algo que vai deixar com certeza os nossos ouvintes aí, você que está escutando, você que está vendo, né? Coisa boa, notícia maravilhosa. A Móveis Simonetti está nos últimos dias do super feirão de móveis, estofados e colchões. Gente, muitas ofertas, muitas promoções esperando por você. O pessoal de Conceição da Barra, o pessoal de São Mateus está chegando em peso em nossa loja, comprando e aproveitando com super desconto que está liberado nesse super feirão de móveis, estofados e colchões na Simonetti, em frente à Praça da Rodoviária. Muito bem, feirão de móveis, estofados e colchões. Agora, o negócio é o seguinte, Eliseu, eu quero saber de preço. A gente fala assim, tá um preço bom, eu quero falar de preço. Eu quero saber das condições de pagamento, se tem diferença do preço à vista para preço parcelado, Eliseu, fala pra gente. Você que está precisando mudar toda a sua casa, o visual da sua casa, com móveis de qualidade, é o momento, é a hora, vai correndo que agora já está acabando essa super promoção feirão. Pessoal, você vai encontrar colchão box de casal com molas ensacadas a partir de R$ 999. Você vai encontrar sofá retrátil a partir de R$ 1.699 e ainda você vai encontrar roupeiros 6 portas a partir de R$ 599. Esse preço é absurdamente barato, é o preço do feirão da Móveis Simonetti. Que coisa boa! Esta semana, né, que começou na segunda-feira, ainda tem algumas peças nessa promoção, nesse preço baixo, Eliseu? Muita gente já comprou, muita gente aproveitou, mas tem peças ainda disponível. Não é porque tem peça, vou demorar aí não. Vai correndo, porque tem muita gente comprando, muita gente aproveitando, para você não ficar de fora do maior feirão de São Mateus que está acontecendo na Móveis Simonetti. Muito bem, estou conversando aqui com meu amigo Eliseu, de Móveis Simonetti. Eu quero saber de você, Eliseu, com relação ao tempo de espera. Muita gente na loja, demora muito a atender uma pessoa, ou a pessoa tem que ter um pouquinho de paciência, ou é um atendimento rápido? A Móveis Simonetti, quem já compra lá já sabe, tem uma equipe muito grande. Gente, uma equipe diferenciada. Você colocou o pé na loja, os vendedores já vão te atender com aquele carinho que você merece. O cliente, ele gosta de ser bem atendido. Então, o melhor preço de feirão, o melhor atendimento, para que você vai procurar outro lugar? Vai direto para Móveis Simonetti, porque lá com certeza você encontra o melhor. Muito bem, obrigado mais uma vez, o pessoal de Móveis Simonetti, um abraço a você aí nas lojas Simonetti, são duas em São Mateus, assistindo o nosso Ronda da Cidade. Obrigado pelo carinho, obrigado Eliseu, obrigado também ao Wesley, um dos gerentes de Móveis Simonetti, aqui está trazendo, inclusive trouxe boas notícias, né, depois de tantas notícias ruins, né, no primeiro bloco. Mas olha, o Ronda da Cidade é isso, traz as informações, em especial as informações policiais. Agora a gente vai com um giro de notícias. Um motorista provocou um acidente ao colidir com 3 veículos estacionados em Nova Venécia. Após a batida, ele tentou fugir do local, mas foi seguido pelo dono dos veículos atingidos e localizado logo em seguida. Imagens e câmeras de segurança mostram o momento em que o carro bate em um reboque com uma motocicleta e, em seguida, atinge a lateral do carro ao qual o reboque estava acoplado. Após o impacto, moradores e pedestres se aproximaram, mas o motorista deu marcha ré e saiu do local rapidamente. Segundo testemunhas, o motorista foi encontrado e se comprometeu a pagar pelos danos causados. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Em Braço do Rio, na cidade de Conceição da Barra, uma equipe da 2ª Companhia do 13º Batalhão da Polícia Militar recebeu informações de que 3 homens haviam postado fotos em uma rede social portando arma de fogo. Após buscas, os 3 foram localizados, sendo encontrados com eles uma submetralhadora calibre .380, buchas de maconha, pinos de cocaína, pedras de crack e uma pistola calibre .380 com munições. Os 3 foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Que coisa, né, gente? Que cena aquela também do carro, né? Aquela violência do acidente. Muito uma batida forte.
Graças a Deus ninguém se feriu por ali, nem o próprio motorista se feriu, apenas danos materiais, mas foi um susto muito grande para as pessoas que estavam ali próximas, até mesmo para o próprio motorista, né? Que coisa, que situação. Graças a Deus, repito, ninguém se feriu. Deixa eu mudar de assunto aqui para você que está ligado aqui no nosso Ronda da Cidade, falar de pré-eclâmpsia. Olha só essa matéria que é interessante, quero que você preste atenção aqui. A pré-eclâmpsia na gravidez, quando o diagnóstico é precoce, é melhor ser diagnosticada precoce, porque é mais fácil também de ser tratada, né? Evita assim as consequências graves da situação. Vamos conferir nessa matéria. Segundo os médicos, a pré-eclâmpsia é uma condição hipertensiva que afeta entre 5% a 8% das gestantes. Ela se manifesta de forma abrupta e muitas vezes sem sintomas evidentes nas fases iniciais. Os sinais mais comuns incluem pressão alta. A pré-eclâmpsia é uma doença que as gestantes, de forma geral, podem ter. Como eu estava comentando com você, toda gestante ela tem um risco aumentado para evoluir com alteração da pressão na gestação. Quando essa pressão fica muito grave, pode comprometer alguns órgãos, como rins e fígado, e aí ela começa a perder proteína na urina, a gente caracteriza como pré-eclâmpsia. E aí tem algumas mulheres que têm um fator de risco acrescentado, que seriam mulheres muito jovens, que engravidam ali próximo dos 20, um pouco antes disso, e as mulheres que engravidam após os 35 anos, principalmente quando é a primeira gestação. Elas acabam tendo um fator de risco maior. As que são diabéticas também, obesidade aumenta esse risco, né? Um hábito de vida não tão adequado, mais sedentário, também aumenta esse risco para pré-eclâmpsia. Uma doença que pode causar problemas para a mãe e para o bebê. Por isso, é fundamental ter o acompanhamento médico. A gente tem vários graus de gravidade, né? Então, em alguns casos, pode não ter nenhum tipo de comprometimento, nem materno, nem fetal. Talvez a gente precise somente antecipar esse parto, não aguardando essa gestação ir muito adiante ali para as 40, 41 semanas, né? Isso, quando a gente fala de adiantar, não necessariamente precisaria ser uma cesárea, né? A gente pode pensar em induzir os partos, mas quando a gente tem uma gravidade maior, isso pode aumentar o risco de morbidade, de AVC para essa mãe, como eu disse, alterações hepáticas, renais. Essa mãe pode ter mais risco de ter que ficar mais repouso mesmo por causa do edema que a doença dá. E para o bebê, dependendo da fase da gestação onde a doença acontece de forma mais grave, a gente pode ter um bebê que não ganha tanto peso, que cresce mais restrito, com isso aumenta o risco de prematuridade e, em casos mais graves, até de óbito fetal. Embora não seja possível prevenir totalmente a pré-eclâmpsia, algumas medidas podem reduzir o risco de sua ocorrência. Hoje a gente consegue avaliar os riscos que essa mulher tem maior, né, quando comparado às demais gestantes, ainda no pré-natal e às vezes até antes da gestação, porque conta muito a história dessa mulher. Então, a história pessoal, se ela já teve pré-eclâmpsia numa gestação anterior, se a família dela teve, isso inclui a mãe e as irmãs. Com isso, a gente já consegue fazer uma profilaxia. Quando inicia o pré-natal, a gente tem um exame muito importante, que é o que a gente chama de primeiro morfológico, que é um exame que a gente vai avaliar se esse bebê tem risco de alterações morfológicas graves e a gente calcula qual é o risco dessa mulher ter pré-eclâmpsia. E aí a gente consegue, inclusive, fazer uma profilaxia, que diminui muito a chance dessa mulher ter a forma mais grave da doença e, assim, aquelas complicações que podem acontecer mais precoces, sabe? Existem casos mais brandos e outros mais graves. A médica explica que o diagnóstico precoce é crucial para evitar complicações graves durante o pré-natal. Existem casos mais brandos que a gente pode fazer esse acompanhamento no pré-natal mesmo, de forma ambulatorial. Os casos de internação fica para aqueles casos mais graves, quando a gente já pensa que tem que
interromper uma gestação, e aí para isso precisa acompanhar esse bebê e essa mãe mais de perto, mas muitas vezes a gente consegue ainda seguir com o pré-natal de forma adequada, ainda ambulatorial, sem precisar de internação. É claro, como eu disse, isso depende muito da fase onde esse diagnóstico é feito e qual é a gravidade. Então, quanto mais cedo a gente tem uma pré-eclâmpsia, mesmo que o diagnóstico tenha sido de forma leve, mais chance dessa complicação acontecer mais precoce, precisar de internação. Tá aí, muito bem, ótimas orientações também, viu? Obrigado aí mais uma vez, João Batista também. Olha, intervalo comercial aqui no nosso Ronda, mas antes do intervalo, a gente está recebendo informação, 2 suspeitos do envolvimento do desaparecimento do adolescente em São Mateus. 2 suspeitos foram detidos pela polícia, que são investigados, que podem estar envolvidos no desaparecimento do adolescente, o Lázaro, que até o momento não foi localizado. Bem, a gente vai trazer mais informações também sobre este fato. Mas antes do intervalo, eu quero falar para você de Pedreira Matar. Vai construir, vai reformar, precisa de todo tipo de brita, todo tipo de areia, pó de pedra, bica, corrida, pedra marroada. Gente, é Pedreira Matar. Lá tem areia industrial prontinha para uso, você não precisa peneirar. Top demais, viu? E você pode fazer tudo isso pelo WhatsApp. Nem precisa ir lá no depósito que fica no bairro Rodocom. Pelo WhatsApp você faz tudo isso. 99771-9425. Se tem Grupo Pedreira Matar, você pode confiar.